E direto de Omaha, gente, onde está Fernando Nakagawa, no meio dos Estados Unidos. É no meio dos Estados Unidos, mas é para participar da Assembleia Anual da gestora de investimentos Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett. Esse encontro que começa no sábado vai reunir acionistas e investidores do mundo inteiro, né, Naka? Boa tarde para você, boa noite. Eu acho que você está num fuso horário diferente do nosso. Pepa, eu vou pedir a licença aqui de passar a bola primeiro para o Naka, para ele trazer um pouco do clima de lá e já a gente parte para a análise. Boa noite, Naka. Boa noite, Thaís, Pepa, todo mundo que está com a gente no WW. Aqui são 8 horas e 31 minutos, então a gente está naquele lusco-fusco, assim, meio, como está quase chegando o verão por aqui, né, no hemisfério norte, então as noites demoram a começar e a gente está nesse clima aqui, 14 graus aqui nesta cidade, que é a maior cidade do estado de Nebraska. Há muita expectativa porque vai falar Warren Buffett no sábado, Thaís. No sábado são esperados aí dezenas de milhares de investidores, de sócios de Warren Buffett, que vão se reunir numa grande arena aqui no centro da cidade, onde acontecem shows, jogos de basquete, só que neste fim de semana a estrela será Warren Buffett. A expectativa é crescente e gigantesca, porque o Warren Buffett não demonstrou, pelo menos até agora, o que ele acha sobre a política econômica de Donald Trump. Já disse algumas vezes que não gosta de falar sobre política, já disse algumas vezes que gosta de um mundo de portas abertas, um mundo globalizado, mas sobre este sobe e desce dos mercados, sobre esta certa distorção do mercado de renda fixa nos Estados Unidos com as treasuries ao longo das últimas semanas, Buffett ainda não falou e deve ser questionado no sábado. Por aqui o clima é de muita expectativa e conversando com pessoas que vão participar, Thaís, dá para perceber um certo ar de lamento. Muita gente está um pouco surpresa negativamente, um pouco decepcionada com os rumos da economia com Trump, especialmente o impacto nos mercados financeiros, Thaís. Obrigada, Naka. O Naka participa da nossa roda de análise aqui, não vai só nos contar da expectativa para o encontro, não. Pepa, agora sim quero lhe ouvir. Enfim, esse clima é um clima que você está acompanhando, você está com o dedo no pulso do mercado diariamente. Hoje nós tivemos o resultado da Apple e da Amazon, que vieram acima do esperado, mas com uma perspectiva para o futuro ruim, negativa, né? Porque uma hora vai chegar o meteoro do custo das tarifas e as empresas tiveram perda, enfim, no mercado em seguida disso. Queria te ouvir um pouco, qual é a tua análise? Você com tantos anos de mercado, o que você está vendo aí nesse cenário de tanta imprevisibilidade e incerteza? Olha, eu acho que a própria postura que o Warren Buffett tomou antes do início do governo já fala um pouco sobre o que ele pensa, né, Naka? Ele colocou boa parte dos recursos do fundo dele em caixa. Ele vendeu boa parcela das ações, inclusive uma parcela importante da Apple que ele tinha, e comprou em títulos do Tesouro Americano de curtíssimo prazo, para não correr risco nenhum. Então, ele foi muito cauteloso nas alocações, porque já esperava algum barulho. E o barulho que está sendo causado, ele é ruim para os mercados e é ruim para a economia real, porque introduz isso que você falou, incerteza. A incerteza ela é uma inimiga da economia real, né? Os empresários, os trabalhadores, eles precisam fazer os seus planejamentos, precisam decidir os seus gastos, os seus investimentos, e no ambiente de incerteza você não consegue fazer isso. A Apple ela está caindo no pregão estendido, ela caiu mais de 4%, porque as perspectivas de venda na China são muito ruins para esse ano, e os impactos das tarifas sobre o resultado da empresa vão ser desastrosos. Então, do ponto de vista da Apple, ela dá um exemplo para o que pode ser a economia americana como um todo. Eu acho que nem o Trump sabe ainda qual vai ser a tarifa média que ele vai praticar nos próximos meses. Isso é muita incerteza. Não, como eu disse há pouco, né, a gente ficava torcendo para ele mudar de ideia, mas ele muda tanto de ideia que a gente torce agora para ele parar de mudar de ideia, né, Zambelli? Eu queria aproveitar e saber do Fernando, que
está ali sentindo o clima da conferência, enfim, a gente sabe que tem muitas incertezas que são mais críticas para o momento do que essas que eu vou mencionar aqui, mas desde a posse de Donald Trump, a gente tem percebido nas gestoras, nos fundos de investimento, entre os investidores de forma geral, principalmente os norte-americanos, uma ansiedade em relação ao futuro dessa agenda ESG, né? De sustentabilidade, de impacto social e de diversidade, sobretudo, que é combatida fortemente pelo governo Trump. Vários fundos, várias gestoras chegaram até a extinguir essas áreas dos Estados Unidos pelas informações que a gente tem. Na gestora do Buffett, tem um histórico conservador até em relação a esses temas. Várias vezes esses temas já foram debatidos com um viés mais conservador de posicionamento. Eu queria saber do Fernando se esse debate está acontecendo ali, ou deve acontecer no bastidor durante a conferência, e se o tema da diversidade, de alguma maneira, pode aparecer aí nessa espécie de Woodstock do capitalismo. Olha, Zambelli, essa questão de diversidade, agenda ESG por aqui, me parece ser bastante secundária. Existe uma expectativa, uma ansiedade com relação à diversidade, mas diversidade especialmente geográfica. Todo mundo quer entender se de fato o Buffett aumentou suas apostas no Japão, que era um mercado em que no fim do ano passado ele já indicou ali alguma simpatia. Estas agendas mais progressistas, que nunca foram muito uma estrela brilhante na Berkshire Hathaway, não me parece que vai entrar numa trajetória ascendente por enquanto. Se até na BlackRock, que é a maior gestora do planeta e que acabou sendo vanguarda nesse assunto, ou defendeu o assunto publicamente, até eles deram alguns passos atrás. Acho que aqui em Nebraska não será muito este palco. Existe muita ansiedade para entender o que ele vai fazer com esses 330 bilhões de dólares que virou o ano, a gestora dele virou o ano com 330 bilhões de dólares em caixa, como o Pepa mencionou, desmontou basicamente 2/3 da posição que tinha na Apple, e o desempenho das ações, não só hoje, mas ao longo dos últimos meses, mostrou que, mais uma vez, Buffett estava certo, porque em 2025 as ações da Apple já perderam quase 15% de seu valor. Então, Buffett saiu antes e não teve este prejuízo. Então, a grande dúvida que existe aqui é o que Buffett fez ou fará com essa montanha de dinheiro que está parada no caixa dele. O Pepa, se ele investir nos Estados Unidos esse dinheirão todo, já pensou? Quem sabe ele evita uma recessão. E é sobre ela que eu quero falar com você. Você descreveu aí o cenário de paralisia na tomada de decisão, Pepa, e toda a incerteza, quer dizer, a recessão parece ser o efeito macroeconômico mais evidente disso. O que mais você pesca de outros efeitos econômicos que podem, inclusive, atrapalhar e muito o mercado acionário, o investidor, inclusive brasileiro, que passou a investir muito lá fora? Olha, então, sobre essa questão particularmente progressista, a Apple ela fez uma assembleia dos acionistas e não aceitou a exigência de fim das pautas identitárias. Então, ela está contrariando o governo Trump. Mas, em relação aos efeitos de médio prazo para a economia, o que se espera, os economistas que eu mais ouço e leio, eles esperam um cenário de estagflação, um aumento da inflação e, ao mesmo tempo, uma redução do crescimento, o que é razoável. Você vai deixar de comprar bens intermediários, insumos e até bens finais em países que produzem com maior eficiência para produzir localmente com menos eficiência. Quando isso acontece, você tem um aumento do preço, você tem uma redução da atividade econômica. Então, o que a gente espera é que, ao contrário do que deseja o governo Trump, o processo de reindustrialização da economia não vai ser um sucesso, ele vai ter problemas com isso. E ele já está hesitando em levar adiante boa parte das pautas que ele implementou no dia da independência, que ele chamou, no dia da liberação do comércio americano.
Ele voltou atrás nas tarifas e está anunciando que já fez 200 acordos com vários países, retrocedendo na tarifação e está implorando quase para que a China entre na mesa de negociação. Então, eu acho que no curto prazo você tem uma queda da atividade econômica, no médio prazo você tem um aumento do nível de preços e, no longo prazo, a taxa de crescimento dos Estados Unidos tende a cair, tende a ficar mais baixo por conta dessa perda de eficiência que a gente vai ter com essa tentativa de reindustrialização da economia. É o que eu vejo para esse cenário atual. Eu não sou otimista, não. Uma emergencialização, né? Os Estados Unidos virando um mercado emergente praticamente. Zambelli, a gente tem mais 3 minutinhos no final, mas te passo a bola para você aproveitar do nosso Fernando Nakagawa lá em Omaha. Eu queria fazer uma última pergunta para o Fernando, que existe uma expectativa, ou pelo menos existia no governo Trump, de que o discurso do Buffett fosse pelo menos neutro em relação às medidas tarifárias, se não fosse, inclusive, favorável. Inclusive, teve aí, você deve ter acompanhado, divulgação de notícias falsas. O próprio presidente postou um suposto elogio do Buffett ao pacote de tarifas, depois negado pela gestora dele. Eu queria saber se existe, na sua visão e de quem está frequentando a conferência, pelo menos os bastidores, se há expectativa de que o discurso de Buffett no sábado ele possa ser, pelo menos, neutro em relação às medidas adotadas por Trump, como esperam os republicanos. Acho que neutro é um bom termo, porque Buffett nunca gostou muito de ser muito assertivo em relação à política. Não me parece ser o momento adequado. Ele, no alto dos seus 94 anos, tem muita experiência e sabe que hoje este assunto é muito pantanoso, não me parece ser adequado. Esta é a leitura que eu tenho ouvido aqui, tanto que as críticas que se ouve de gestores, de participantes desta reunião, ela diz muito mais respeito às consequências da política de Trump do que às políticas em si. É verdade que boa parte de Wall Street apoiou a candidatura do então candidato republicano, mas mesmo no momento como atual de muita turbulência, a leitura dos financistas que estão por aqui é de preocupação com as consequências e não com a causa. E aí um outro aspecto que me parece interessante é que eu estou aqui exatamente numa região que é muito produtora de grãos. E conversando com algumas pessoas, moradores desta região, ao comentar que a China está comprando menos grão, soja, milho dos Estados Unidos, eu menciono que sou do Brasil, né? Apesar da minha cara que não parecer muito brasileiro, explico que sou do Brasil e explico que o Brasil está entendendo essa situação como sendo uma oportunidade. A reação é sempre de compreensão, de fato alguém vai ocupar esse lugar, e um pouco de lamento que talvez o meio oeste americano esteja mais uma vez perdendo seu grande cliente lá na Ásia.